Oi, boa noite, todo mundo. Olá, boa noite. Já começou a gravar. Bom, então, boa noite a todos e todas. Sejamos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo. E antes da gente começar, quem que acordou? Animado ou animada? Empolgado ou empolgada? Inspirado ou inspirada? Acalorado ou acalorada? Para fazer a nossa prece inicial. Opa. E tá contigo, Cléia. Vamos levar nosso pensamento ao alto, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amado Mestre, que esteja conosco nesse estudo tão importante que nós pertencemos, pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine nesse momento, que possamos aprender, entender tudo que vamos estudar aqui. E assim, Senhor Jesus, em seu nome, pedimos permissão para dar por iniciado nossos estudos de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Cléia. Bom, então, para a gente iniciar, semana passada, então, a gente terminou o módulo 1 do nosso estudo. A gente terminou falando sobre o animismo e que o animismo não apresenta, né, não é um vilão na história aí da mediunidade. Né? A gente chega a essa conclusão, a gente entende que ele tem um papel nisso tudo e que um fenômeno anímico, a gente obviamente não vai considerá-lo como mediúnico, mas ele tem um papel a desempenhar. Hoje a gente começa um novo módulo. Esse módulo já é um módulo que fala essencialmente sobre a reunião mediúnica em si. Né? Quando a gente estudou o livro 1, a gente viu que a reunião mediúnica ela tem muitos e muitos aspectos. Né? Aí a gente falou, por exemplo, sobre a organização da reunião, os participantes encarnados e desencarnados, né? A gente viu o módulo 1, desculpa. A gente viu os participantes encarnados e desencarnados, reuniões mediúnicas sérias, vimos isso tudo. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais. Então, esse módulo, a gente começa a aprofundar um pouco mais as nossas relações. E aí a gente entra num tema que se chama mecanismos da mediunidade. Então, mecanismos, né? Poxa, se a gente pensa na ideia de mecanismo, a palavra, né? Mecanismo vem de mecânica. Mecânica vem da ideia de movimento. Então significa que eu tenho que a mediunidade ela é fluida. Lembra que a gente já falou bastante isso, né? Que a reunião mediúnica é um organismo vivo e que a mediunidade ela é fluida. Aliás, ela vai se desenvolvendo conforme nós vamos exercitando. Ainda mais se a gente exercita ela para o bem. Claro que se exercitar para o mal, você também desenvolve a mediunidade, né? A questão é a sintonia com quem você tá ligado ali, né? Ok, então dentro desse módulo de mecanismo da mediunidade, a gente começa hoje, e de novo, sem pressa, né, de terminar, a organização da reunião mediúnica no plano espiritual. E aí, como eu adoro sempre fazer no começo de qualquer estudo, o que vocês entendem como organização da reunião mediúnica no plano espiritual? O que vocês entendem? O que passa na cabeça de vocês? Pode não passar nada, inclusive, tá? Não tem problema nenhum. Pode falar, olha, Guilherme, não tem ideia. Não tem problema nenhum, tá? Aqui é pra gente conversar, pra eu ouvir um pouco vocês, pra depois a gente iniciar nosso assunto. E aí, quem gostaria de compartilhar? Oi, Dila. Eu entendo, eu acho, né? Eu acho que é mais ou menos como que a espiritualidade deseja que a reunião seja. Vamos dizer, ela vai organizar, olha, o dirigente da reunião do Luzeiros, a reunião do Luzeiros vai ser de desobsessão, vai ser assim, assim, assado, vai ser toda terça, das 7 até as 9, vai ser assim, assim, assado. Eu acredito que deve ser que é assim que é a organização da reunião. Entendi. Tem sentido. Obrigado, Dila. Mais alguém quer falar? Quer compartilhar? Eu acho que numa reunião mediúnica,
os mentores antecipadamente já sabem quais são os espíritos que vão chegar lá, qual o trabalho que a gente vai fazer, o trabalho de cada médium. Eu acho que ele já determinou as funções de cada médium. É isso? Tem sentido também, tem sentido também. Muito bom. Obrigado, Eu ia Cleia. falar o que... Desculpa. Oi, Raíza, pode falar. Não, eu ia falar o que a Cleia falou também, né? Dos mentores já organizarem, porém, eu acho que não... essa é a vantagem de estar lá no Luzeiro. Tem reunião que você fala, tipo, que veio ali na hora, né? Que você vira e fala pra Lili, tipo, igual a última, que tava com ela. Então, acho que também não é uma coisa tão organizada assim, alguma coisa pode sair dali, entendeu? Decidido de última hora. Mas sim, é como é planejado o espiritual, assim como a gente também se prepara para estar ali toda terça. Acredito que há um plano muito especial em cima também para isso. E quem vai estar ali também, né, enquanto está rolando a reunião, recebendo os fluidos, não sei. Tem sentido também, tem sentido também. Bom, eu não Muito bom, sei. obrigado, Raíza. Oi, Vânia, pode falar. Eu também não sei, né? Mas o que eu imagino, diante, né, de tudo que a Cleia, Gila e Raíssa falaram, eu acredito que, como é no plano espiritual, lá já estão os espíritos, né? Eles já estão lá. Não é igual aqui na reunião mediúnica, que a gente venha aquela sintonia, né? E a gente nem sabe. Às vezes vocês, no caso, né, que eu nunca participei de uma mesa mediúnica, mas vocês às vezes sabem, às vezes não sabem quem vai estar ali. Eu acho que lá as organizações são de acordo com os critérios que eles vão, naquele dia, trabalhar pelos daqui da Terra, pelos que estão aqui na Terra. Eu acredito que seja isso. Não sei. É uma ideia. Eles fazem aquelas reuniões com todos os critérios, né, que existem, né, que existe aqui, no caso, para a gente também. Tem todos aqueles critérios, mas eles estão em outro plano, né? E eles já são espíritos. Eles já estão entre eles lá, podem ser assim, cuidar de um de outro, né? Eles estarem lá para cuidar de outros, né, que são obsessores, ou que precisam de cuidados, de tratamento. Eu acredito que seja assim. A organização deles eu acho que é um pouquinho diferente da daqui, não sei. É a minha ideia. Tem sentido também, Vânia, tem sentido. Muito bom. Obrigado também, Vânia. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar. Não? Tá bom. O que vocês falaram tá muito correto, né? Muito por esse caminho. Obviamente, os espíritos superiores eles se preparam, né? Antecipadamente, né? Pensa que a reunião mediúnica é como se fosse um evento, né? Então você faz os preparativos para esse evento, né? Então eles se preparam, tem um plano. Aí vocês comentaram, por exemplo, dos médicos que vão participar, né? E aí, por isso que a gente reforça a importância da presença dos médiums, né? Cada um com seu papel, a Cleia comentou isso, né? Claro, tem um plano A, mas não é o único, né? E a Raíza falou, pode ser que tem outros planos, outras coisas aconteçam. Que tem o plano B, o plano C. Por quê? Porque existem eventuais intercorrências, né? Existem situações em que os espíritos não podem afetar o livre-arbítrio, né, dos médiums e eles vão utilizar outros planos, né, para reunião. E isso é bem complexo. Gui, até quando um de nós, quando a gente falta, né, tipo, igual o Alberto, por exemplo, eles já estão ligados nisso, né, os espíritos. Isso. Não é que eles já sabem que a pessoa vai voltar, porque a pessoa pode faltar, entende? Sim. E aí a questão é justamente essa, porque a pessoa tem um livre-arbítrio, né? Então, essa é uma questão bem complexa, né? Mas eles se preparam para isso, obviamente, se o fulano não faltar, a gente vai ter que fazer outro tipo de reunião, fazer isso, fazer aquilo. Se o dirigente não for, se for isso, se for aquilo, quantidade de médiums, se vai ter energia, vai ser doação.
Tanto que, geralmente, as reuniões mais cheias são as reuniões, por exemplo, no caso do Luzeiro, são as reuniões de doação. As reuniões menos cheias, e a espiritualidade já sabe disso, vão ser reuniões mais de incorporação, de psicografia, de algum trabalho que não vai exigir tanta doação fluídica. Né? Então, depende muito, varia muito, né? Pela presença das pessoas na reunião, os tipos de médium, quem vai estar lá, né? Porque cada presença é um somatório, né? É uma soma, é um mecanismo, é uma engrenagem na máquina. Se aquela engrenagem não vai, outras vão ter que compensar aquela engrenagem. Vão ter que compensar. Então, dependendo de quem for, o tipo de trabalho pode ser diferente. A gente planejava isso, não aconteceu, né? Os únicos trabalhos que são essencialmente que não tem rodeios, né? Que não tem um plano B, digamos assim, um C, são os trabalhos em que virá a presença de algum espírito em específico. Né? Então, esses trabalhos, por quê? Porque esse espírito tem outras coisas para fazer, né? Se ele já marcou aquele dia para ir na reunião, ele vai aquele dia, independente da quantidade de médiuns que esteja. E aí você pode perder, né? Pensa que vem algum palestrante, vem alguém bacana para fazer uma palestra na cidade, a pessoa não vai mudar o dia da palestra dela, porque ela tem os compromissos dela. Se você não estiver na cidade, quem perde é você, né? Então, se você não estiver na reunião mediúnica, quem perde a presença, as instruções, as energias que aquele espírito vai compartilhar é você. Né? Nem todo espírito que vai a uma reunião mediúnica ele precisa dar uma comunicação, tá? Por mais evoluído que ele seja, ele não precisa dar uma comunicação. Às vezes ele vai lá só para fazer um reforço. Só para fazer um reforço energético parece que é reduzir, né? Mas principalmente, né, para abastecer-nos como um todos, né, para dar uma segurança, dar uma confiança. Vez ou outra a gente tem a presença de espíritos benéficos, né, de uma bondade tremenda e que é muito difícil a gente conseguir, inclusive, assim, descrever o que a gente sente, né, o que a gente está passando ali. Então isso é muito comum. A gente vai começar a ver hoje o quanto que, em termos da dimensão espiritual da reunião, a espiritualidade ela faz alguns preparativos. E um dos primeiros preparativos é o mais básico de todos e o mais importante de todos. Sem esse primeiro, não acontece o resto. Vocês imaginam qual seja o primeiro preparativo? Preparar os médiuns. Sim, a oração. mas... Oi? A oração. A oração ajuda nesse preparativo. Estudo. Ajuda nesse preparativo. Pensa assim, você vai fazer... Oi? Harmonizar. Também ajuda nesse preparativo. Você vai fazer uma cirurgia. Pensa que você é um médico cirurgião, você é um enfermeiro, enfim. E você vai fazer uma cirurgia. O que você precisa que aconteça na sala de cirurgia antes de você entrar? Limpar o ambiente. Limpar o ambiente. Então, saneamento do ambiente. Saneamento espiritual é a primeira coisa que é feita. E aí essa limpeza espiritual é feita de diversas maneiras. E aí a harmonia, o estudo, a oração, tudo isso é importante. Não é à toa que a gente estuda antes da reunião. Isso é para ajudar a limpar o ambiente. A gente harmoniza, a gente faz prece. Isso tudo é para harmonizar. Para limpar, para fazer o saneamento do ambiente. Por isso que a gente fala que os centros, os templos, os locais religiosos, por hora, né, são os melhores locais para que a gente desempenhe a tarefa mediúnica com segurança. Porque tem uma proteção. Tem uma limpeza, tem uma proteção. Depois do saneamento é feita a proteção. Já é a segunda parte. Né? E aí são colocados campos de força. Quem fala muito bem isso é o Martins Peralva. Eu trouxe um esqueminha também, não sei se vai dar para falar hoje, mas eu trouxe um esqueminha para a gente discutir. Se não der hoje, semana que vem a gente fala. Então, o primeiro de todos os preparativos é justamente o saneamento, a limpeza do ambiente. E depois são os campos de força, né? Estou aqui, a Raíza, e aí eu vou aproveitar a Raíza porque ela participa, né? Mas a Raíza deve ter escutado muitas vezes, a oração inicial da reunião mediúnica é... Qual que é, Raíza?
o que você está falando, pedir para o campo de força para proteger? Exatamente. O Geraldinho fala direto isso também. Exatamente. Por quê? Porque é para proteção espiritual, energética, né? Ah, mas eu preciso falar sempre? Não necessariamente, a espiritualidade já faz isso. Mas naquelas que a gente sabe que vai acontecer mais incorporação, desdobramentos, ou a psicografia, mais importante ainda é a gente reforçar essa ideia do campo de força, tá? Inclusive é papel do dirigente, ou da dirigente, né, de quem estiver dirigindo, mentalizar isso com mais força ainda, né? Enquanto os médios vão estar ali, o dirigente tem que estar mentalizando esse campo de força, e aí existem técnicas, né? Existem coisas que, infelizmente, não dá para a gente passar aqui, né? Mas existem técnicas de visualização de campos de força, aí tem as cores para ajudar você a visualizar o tipo de campo de força que é, para cada tipo de trabalho, tem um tipo de campo de força diferente, enfim, né? Por aí vai. Por aí vai. A gente não pode saber como é que é esse campo de força, não? Oi? A gente não pode saber como é que é esse campo de força, não? Então, depende muito. Os espíritos associam, né? Eles ajudam a gente com algumas associações. Então, na nossa linguagem prática, né, no dia a dia, quanto mais você sobe na escala de cores, mais intenso esse campo de força. Então, algumas vezes você pode pensar numa redoma azul claro, ou uma redoma azul escuro para psicografia e para psicofonia, dependendo do tipo de espírito. Agora, se você está, por exemplo, numa reunião de uma doação fluídica muito intensa, um trabalho muito específico, ou até numa reunião de desobsessão, aí você pode imaginar um campo de força de forma piramidal violeta. Forma piramidal violeta. Isso auxilia na centralização, né, na criação do campo de força e espiritualidade. Não significa que ele vai ser assim, tá? Mas é para ajudar a gente a mentalizar e visualizar. Então, porque energia não tem necessariamente essa forma, né? É um pouco diferente, é mais complexo, mas é só para a gente traduzir isso para a nossa linguagem, né? Nossa capacidade humana. Então, varia muito de acordo com o tipo de trabalho, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. É muita coisa interessante. Oi? No filme Nosso Lar 2 tem o campo de força, não tem? Naquela cena final. Eita, vai ter que... Me ajuda a lembrar, Dila. No filme Nosso Lar 2, eles estão inaugurando a Casa Espírita. Quando eles estão inaugurando o centro espírita. Sim. Toda casa espírita, todo templo religioso já tem naturalmente um campo de força. Só que esse campo de força, ele tem uma seletividade. Por quê? Ele deixa entrar certos tipos de espíritos, e espíritos com um teor mais pesado no perispírito, né? Um obsessor mais grosseiro, uma coisa assim, não consegue entrar. Esse campo de força geralmente ele é branco ou dourado, como alguns clarividentes já viram. Inclusive é dito naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, se não me engano, sobre esse campo de força. E o André Luiz comenta também Missionários da Luz. Missionários da Luz ele comenta também sobre esse campo de força. Então todo o templo religioso, toda casa espírita, todo lugar religioso ecumênico que tenha, né, esse sentimento verdadeiro da fé, do carinho, tem naturalmente esse campo de força porque é criado pela energia das pessoas que estão ali com devoção, com fé, para essa proteção do local. Além desse campo de força, na reunião mediúnica se cria mais um, entendeu? Na sala mediúnica se cria mais um campo de força. Então, é um campo de força dentro de outro campo de força. Para você... Porque é muito complexo, ainda mais em reuniões de desobsessão. Você tem que deixar entrar aqueles espíritos obsessores. Só que você tem que controlar essa reatividade deles, né? Porque eles não podem desarmonizar o ambiente. Então, tem todo um critério, né? Tem toda uma organização, uma atenção, porque também você não lida-se, né, com as pessoas nas suas problemáticas. Quando a gente estudou obsessão, a gente falou muito disso, que o obsessor, ele é uma pessoa, né? Ele está ali com raiva, com ódio, tem seus motivos, tem suas situações. Claro que não justifica ele obsidiar alguém, ele prejudicar alguém, mas ele tem ali seus motivos, né? Então ele é uma pessoa. Então você não acolhe subjugando, julgando, né? Você não consegue acolher dessa forma. Não é esse o acolhimento, né? Então, se você quer acolher um espírito obsessor, né, ajudá-lo a sair daquela situação,
Você não pode sair segregando ele, né? Tem que tratar com carinho, com afeto, saber de que maneira a gente vai orientar, porque continua sendo uma pessoa, né? Continua sendo um espírito. Não é porque ele é um obsessor que ele é um monstro, né? Quando a gente fez aqueles estudos sobre obsessão, a gente falou bastante sobre isso, né? Que muitas vezes o obsessivo, né? Desculpa, o obsediado é quem é o obsessivo, né? Enquanto que o obsessor, às vezes, é uma vítima, né? Ele está tentando ter uma vingança. Então, é complexo, né? O caso da obsessão é muito complexo. Então, as reuniões de obsessão são reuniões muito complexas, né? E que não basta você ter muita doutrina, por exemplo, né? Ah, leio muito, estudo muito doutrina espírita, estou pronto para lidar com o obsessor na reunião mediúnica. Não é assim, né? Não é assim. Não adianta nada essa inteligência brilhante se o coração permanece às escuras, né? Se não tem um pingo de humanidade, né? De razoabilidade, de bom senso para se conversar com esses espíritos que continuam sendo espíritos. Muito bom. Mas, Dila, sim, o que você falou está certo, é isso mesmo. Todo templo religioso, todo centro ecumênico, né? Que tiver fé, tem esse campo de proteção. Tá bom? Muito bom, muito bom. Tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo certo? A gente não pode fazer esse campo de força na casa da gente, para a casa da gente? De certa forma, a gente faz. Quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, a gente está orando todo dia. Essa criação do campo de força é natural. Legal, então eu faço. Ela é reforçada. Curiosamente, sexta-feira eu falei sobre o Evangelho no lar e como ele cria essa proteção para a nossa casa, exatamente. Claro que não é, né, na mesma intensidade de um centro espírita, mas é um campo de força, é uma proteção. Eu também faço na sexta-feira, às 7 horas. O estudo que a gente fica fazendo dentro de casa tem uma vantagem também, né? Por a gente estar fazendo um estudo, apesar do melhor ser no centro espírita, mas o estudo a gente fazer dentro de casa tem sua vantagem também, né? Isso não tem que deixar a gente também preguiçoso de, só quero fazer estudo online agora. Mas tem uma certa vantagem também, né? A espiritualidade sabe usar o útil, né? Então, a gente está fazendo estudo aqui, a gente está orando junto, a gente está estudando, a gente está levando o pensamento. O que está acontecendo com a atmosfera da casa? Está melhorando. É claro. O estudo online foi a melhor coisa que aconteceu, né? Mas é óbvio que o contato não tem. É outra coisa, né? Mas ai de mim se não tivesse, né? Estava perdido. Que cria essa proteção, assim. A gente está orando, a gente está em grupo, a gente está emitindo energia um para o outro em todas as casas ao mesmo tempo. Na minha, na sua, na Raíza, na Cleia, no Valdo, na Sueli, no Gabriel, na Diana, na Dil, no João, na Priscila, todo mundo. A Lucília que vai assistir depois. Naturalmente a gente cria. Isso é bonito. Isso é muito bonito. E a prática do Evangelho no lar, né? Que reforça isso. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Podem, de novo, nosso estudo não tem pressa, tá? Então, podem perguntar. Tá tudo certo? Então, tá bom. Me avisem se vocês já estiverem vendo meus slides, por gentileza. Já estão vendo? Então, tá bom. Bom, eu quero começar com um trecho do Reformador, que foi uma psicografia do Divaldo Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, que ele fala assim: resultado de dois aglomerados de servidores lúcidos, né, de dois grupos de servidores lúcidos, ou seja, desencarnados e reencarnados, que têm como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios. Então, eu relembro a vocês que a reunião mediúnica é um organismo vivo. Se aquelas pessoas que estão na reunião mediúnica, né, encarnados e desencarnados, não estiverem sob os mesmos propósitos e princípios, a reunião não funciona. Pensa que as pessoas numa empresa, né? Se um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, não dá certo, né? Todo mundo tem que estar unido junto, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Para ser alcançada essa sincronia, né, essa harmonia, ambos os segmentos, né, tanto dos desencarnados quanto dos reencarnados, né, quanto dos encarnados, comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados. Ou seja, a espiritualidade faz a parte dela e nós temos que fazer a nossa. Aos espíritos orientadores
compete à organização do programa. Sim, nossos mentores, né, os mentores vão organizar o programa, vão desenhar as responsabilidades para nós, que somos cooperadores reencarnados. Enquanto também vão se encarregar de produzir a defesa do recinto. Então, a criação, a fortificação daquele campo de força. Vão selecionar, vão orientar quem é que vai se comunicar. Vão providenciar mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Como assim? Quais espíritos vão se comunicar? Como é que a gente pode ampará-los? O que vai acontecer porque aquele espírito vai estar conectado pelo espírito do médium, ele vai sofrer um choque ali? Como é que a gente vai lidar com isso? Onde a gente vai encaminhar depois? Dependendo de como for o sucesso, né, relativo do diálogo, por exemplo, da reunião, de que maneira a gente vai depois encaminhar, porque vão ter espíritos que vão ter que retornar àquela reunião mediúnica, tem outros que já podem ir para um hospital, tem outros que vão poder ir para uma colônia, depende de inúmeros fatores, né? Confiando na equipe humana, e aí, ó, nossa responsabilidade, que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências. Movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos, desde as vésperas. Então não tem essa história de que eu só vou me preparar na reunião mediúnica no dia da reunião. Não! Muitas vezes a gente já tem contato com esses espíritos antes. Se, por exemplo, a reunião mediúnica na terça, segunda, domingo, a gente já tem. Por isso que é tão importante ter esse estudo antes, né? Olha só. Segunda, domingo, sábado, se é na quinta, se é na quarta. Então não é só o dia da reunião mediúnica que a gente tem que estar se preparando. Não estou dizendo que a gente tem que deixar de ser humano. Estou dizendo que dentro da nossa humanidade é preciso disciplina, que também faz parte dessa humanidade, né? Daqueles que comunicarão com os médiuns e servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com graus de necessidade que se encontram possuídos. E aí tem uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, para um médium, um assunto pode estar sendo recorrente uma semana antes, inclusive. Porque algum espírito pode ter se aproximado dele uma semana antes e aquele assunto, aquele tema pode estar sendo recorrente. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de médiuns que relataram que estavam tendo a mesma mensagem, parece que o mesmo sonho a semana inteira. Aconteceu a reunião mediúnica, acabou o sonho, acabou as mensagens. Por quê? Porque era a ligação daquele espírito com ele ou com ela. Então, acontece desde a véspera. Por isso que a gente fala, a espiritualidade faz a parte dela, mas a gente tem que fazer a nossa. A gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, né? Isso é muito importante. Porque nada adianta a higienização do ambiente se eu não estou higienizado mentalmente, emocionalmente, ali na hora da reunião. Tudo bem até aqui? Essa mensagem foi do Reformador, né? Foi de novembro de 2007. O André Luiz comenta no livro Os Mensageiros, né? A Dila até comentou aí, uma felicidade dos espíritos, que quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento, ou seja, são devotados àquele serviço, né? Estão ali, se entregam para aquele serviço, e de bom ânimo, que são isentos de preocupação, não estão na reunião mediúnica preocupados com o que vai acontecer depois, não, estão ali de corpo e alma, experiências malsãs, inquietações injustificáveis, né? Então está isento de preocupação, de experiência malsã, de inquietação injustificável. Toda a espiritualidade vai mobilizar grande recurso a favor do êxito, porque encontra espaço, porque encontra campo para desenvolver. Esse é o ponto. E aí, quando a gente fala das dimensões, né, espirituais da reunião mediúnica, foi aquilo que eu falei, né? Os preparativos são muito complexos, são variados, e a gente fala que existem 4 níveis básicos, basicamente, de proteção. Como é que a gente pode resumir? Primeiro é o saneamento. Saneamento espiritual do ambiente físico, né?
que é limpeza de larvas mentais, eflúvios negativos, o que for. Tanto que, geralmente, se pede que a sala mediúnica num centro espírita seja pouquíssimo visitada. As pessoas só vão lá para limpar. E aí, inclusive, às vezes é bom que não sejam 2 pessoas a limpar a sala mediúnica, seja uma só. Porque 2 pessoas limpando dá conversa. E essa conversa pode rolar fofoca. Então, para a gente evitar, para deixar o ambiente melhorzinho, uma pessoa só. Uma pessoa só. Geralmente, tá? E, de novo, há casos e casos, né? Lá, por exemplo, no centro, quando eu vou limpar a sala mediúnica, a gente divide, né? Normalmente vamos eu e Lili. A Lili mais que está limpando agora, né? Mas na época eu estava, por exemplo, no grupo da Mayra, que ela ficava mais embaixo, eu ficava em cima. Eu botava até a música da sala mediúnica ou a música do Sebastião para ficar ouvindo, que eu falei assim, é bom que eu fico cantando e aí eu não corro risco de pensar bobeira. Então, fico cantando a música e acabou, né? Eu não atrapalho a ambientação ali. Então, primeira coisa que é feita é o saneamento. Quando que esse saneamento é feito, Guilherme? Previamente. Antes dos médiuns chegarem, isso já é começado e vai se perpetuando conforme os médiuns vão ali. Então, ali na sala, vão estudando, vão se ambientando, vai tendo todo esse processo, que usa também a energia do médium para limpar, tá? Outra coisa. Logo depois se instalam essas barreiras espirituais e magnéticas. Por que magnéticas? Porque também precisa repelir. O campo ele precisa repelir aqueles tipos de energia que não são compatíveis com a reunião. Por isso que a gente fala que é magnético, né? Vai repelir, vai repulsar, vai ter um fenômeno de repulsão. Outra coisa, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, presentes à reunião. E aí é mais uma reunião de desobsessão, né? Reunião de desobsessão, você tem mais esse atendimento, né? E tudo mais. Então, nem sempre é, tá? Por exemplo, na reunião de luzeiros não é desobsessão, a gente não tem reunião de desobsessão. Mas a gente tem algumas manifestações espirituais em reunião de psicofonia, enfim. Então, logo depois que são instaladas essas barreiras e vai começar a reunião, se seleciona os tipos de espíritos que vão falar. Ah, por exemplo, o médium A não vai conseguir falar, vamos tentar para o médium B. Não vai conseguir? Então, vamos tentar passar de outra forma para o médium C, e por aí vai, né? E, por fim, sempre se termina a espiritualidade dando assistência aos trabalhadores encarnados. Por quê? Ou melhor, para quê? Para que eles não terminem a reunião piores do que entraram. Para que as emanações fluídicas daqueles espíritos que eventualmente possam ter ido à reunião, né? No caso, por exemplo, da desobsessão, para que esses espíritos, essas emanações fluídicas deles, não prejudiquem os médiuns encarnados. Então, eles fazem uma limpeza, dão um passe, deixam energia, depende muito. Já tivemos casos até da pessoa ser curada de alguma doença, de alguma coisa que ela estava. Isso é muito bacana. Um exemplo é um amigo nosso lá de Angra, que ele começou a trabalhar conosco no atendimento espiritual, né, que era nas cirurgias espirituais, e ele estava prestes a se aposentar ele ia ser aposentado por invalidez por causa que ele tinha erisipela. Acho que era erisipela. E ele já estava, inclusive, planejando com a família de viajar, porque assim, eles vão se aposentar, vai viajar e tudo mais. Ele se curou da erisipela. Se curou. Nem ele tinha mais esperança e foi curado, né? Então, assim, tem sempre esse apoio, essa equipe sempre deixa alguma coisa, né? Isso é interessante. Quantos médios não vão, às vezes, não, eu tô com dor de cabeça, tô com febre, tô com isso, aquilo, não vou tentar ir. Aí a pessoa vai e sai de lá sem a dor de cabeça, eu dou meu testemunho. Eu, quantas vezes com sinusite, não, eu vou... Tô com um pouquinho de dor de cabeça, tô com isso, tô com aquilo. Aí saio sem a sinusite, né? Sem a dor de cabeça. Né? Oi, Raíza, pode falar. Sim, né? Oi? Quer falar? Achei que você Acho que foi a Cleia que falou. É a Cleia? Oi, Cleia, pode falar. Não. Pode deixar. Desculpa. A Raíza chegou aqui e falou comigo, desculpa. Ah, sim.
Mas eu posso completar que já aconteceu isso comigo também. Teve uma semana que eu estava muito mal mesmo, assim, não conseguindo respirar. E não foi nem terça-feira, fui na quinta, no estudo do Geraldinho. Juntou ele, o Alberto e a Cris, eles me deram. Chorava tanto que eu saí de lá, ó, leve, acho que saiu tudo que estava agarrado. Foi incrível. Muito bom, muito bom. Então vamos começar falando um pouquinho de saneamento e semana que vem a gente fala do resto. Bom, o saneamento é feito por, ou melhor, ele é realizado com 2 etapas sucessivas. Isso de maneira geral, tá? Tem mais detalhes, mas a gente não precisa se encadear nos detalhes. O Martim Peralva fala um pouco. O André Luiz, se eu não me engano, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele também fala um pouco melhor, tá? Mas que etapas são essas? A primeira é o que a gente chama de limpeza ativa, que é uma espécie de faxina, que vai retirando poluentes do local da reunião. Como assim? Algumas energias mais pesadas ficam na reunião e essas energias, elas precisam ser retiradas. E aí tem, inclusive, algum papel dos médios. Geralmente, a gente, por exemplo, nos Zeros, a gente já teve muito a presença, né, do pai Joaquim, da vó... eu esqueci. Enfim, que sempre nos ajudam muito. Não, ela não dá o nome dela. É verdade, é a vovó, mas não dá o nome dela. Eu tenho a sensação, mas eu não sei o nome dela. Vou perguntar o nome dela para próxima vez que ela vier, porque eu senti a presença dela. Joana? Enfim, que sempre geralmente fazem a limpeza. Eles sempre vêm, ajudam. Tem um caboclo também, que eu não sei o nome dele, mas é muito nítido a presença deles quando eles vão lá e ajudam a gente a fazer essa limpeza no centro. Quantas vezes, inclusive na pandemia, eu lembro quando a gente fez uma reunião mediúnica, todo mundo de máscara, a gente fazia a reunião mediúnica no salão, bem distante um do outro. E, nossa, eu lembro como foi, assim, especial, né? Como a casa, a gente via a casa no plano espiritual, ela estava, parece que, respirando por aparelhos, né? E aí, essa limpeza espiritual, como ela ajuda, né? Então, depois que se faz essa limpeza ativa, faz a ionização. A ionização, que é você eletrificar, é você matar qualquer tipo de larva mental que possa estar lá, né? Qualquer tipo de presença não agradável, né? Bom, quem faz isso são espíritos esclarecidos, que sabem como fazer. E aí cada um vai fazer a seu jeito. Às vezes chama a presença de elementais, né, que são espíritos que trabalham com elementos, né, que não são espíritos extremamente esclarecidos, mas eles recebem a orientação de espíritos superiores. Eles vão juntar recursos de diferentes elementos, às vezes. Isso é muito interessante, né? Água, terra, ar, fogo. Isso é muito bacana, assim. O trabalho é muito interessante. Aí pede para a gente imaginar, para ajudar. Vez ou outra, a gente sente muita energia da floresta para a limpeza, né? Ervas, para eucalipto, por exemplo. Sente um pouco de energia de... Aí pede para a espada de São Jorge, para imaginar a espada de São Jorge. Dependendo do tipo de espírito que for. Já teve espírito da região mais arábica que pede para a gente imaginar areia, né? Claro que não é areia, tá, gente? Tudo isso que a gente está falando são maneiras da gente tentar trazer isso para o plano material, né? Então, de certa forma, é o que a gente consegue imaginar. Mas ele vai imaginar areia, né? Para fazer limpeza, então isso é muito legal. Porque são diferentes tipos de espíritos com diferentes maneiras de fazer essa limpeza, mas elas acontecem, né? Então, eles vão retirando da atmosfera os fluidos, as formas de pensamentos que são negativos, né, que são mais deletérios, são mais pesados, elimina, neutraliza a ação de agentes poluidores, né, larvas, micróbios, né, que às vezes vêm desses espíritos enfermos. Muitos espíritos que vêm ser assessorados nas reuniões mediúnicas são espíritos que são implantados larvas e micróbios neles, né. São os espíritos inferiores que são muito inteligentes, eles materializam, entre aspas, né, no perispírito desses espíritos sofredores, coisas muito ruins. O livro Libertação conta com bastante veracidade, com bastante detalhe essas coisas, né? Ele é um livro bem forte. Memórias do Suicídio um pouco também. Então, como esses espíritos acabam trazendo, né, essas larvas, esses micróbios para o ambiente, depois que a gente dá passe, dá atendimento,
essas larvas e micróbios ficam no ambiente, né? Claro que não ficam nos médios, isso tem uma proteção, mas aí os espíritos que são responsáveis pela limpeza do ambiente, eles fazem essa limpeza para neutralizar, né? Para, de certa forma, até eliminar esses agentes aí, né? Bom, vai ser mais ou menos intenso conforme a finalidade da reunião mediúnica, né? Quanto mais envolver a ideia de psicofonia, mais intenso tem que ser. Quanto menos envolver, menos intenso, né? Psicofonia, psicografia, que você está trabalhando diretamente na mente do médium. Então você tem que neutralizar mesmo, que ele mata 99% dos germes e bactérias, tem que ser um protex, né? Tem que ser um protex. Quando é mais reunião de prece e doação, essas larvas e micróbios vão prejudicar muito pouco. Então não precisa ser tão intenso. Eles vão retirando aos pouquinhos, né? Sem ter tanta pressa, assim. Porque quanto mais ionizante, quanto mais intenso, mais precisa da energia dos médiuns, né? Então mais desgasta. Então depende muito, varia muito, tá? Então o médium, e aí tem uma coisa interessante, o médium não fica desgastado só pela comunicação do espírito que se conecta com ele. Fica também desgastado pela parte espiritual que ele doa para a limpeza da sala mediúnica. Olha como é fantástico, né? A gente vai entendendo os mecanismos por trás da reunião mediúnica e vai vendo quão complexa ela é, né? Nas reuniões de materialização de efeito físico, é mais ainda. Você tem doação fluídica, você tem materialização, você tem transporte. Nossa Senhora! E, né, nas de atendimentos a obsessores ou a espíritos que cometeram suicídio, também, né? Porque trazem, né? Porque são implantados, porque muitos espíritos no plano espiritual, que são espíritos maus, porém muito inteligentes, eles se aproveitam da vulnerabilidade dos outros para fazer isso, para prejudicar ainda mais. Então a gente recebe, a gente ampara, mas a gente tem que tirar aquelas larvas, aqueles micróbios ali que ficam, né? Nesses espíritos. Tá bom? Tudo bem? Alguém ia perguntar alguma coisa? Acho que eu ouvi. Não fui eu que falei. Diga. Na verdade, o desgaste é de uma maneira geral, de cada etapa que tem da reunião, né? Sim, exatamente, exatamente. Porque tem a doação. É porque nos dias, por exemplo, que não ocorre essa psicofonia ou essa psicografia, o desgaste vai ser mais na doação e na limpeza, né? Mas nos dias que também ocorrem psicofonia e psicografia, tem um desgaste ainda maior, né? Por isso tem que ter tanta preparação, né? É tudo uma coisa ligada à outra. Exatamente. Então, intimamente conectados, né? Exatamente. Muito bom. Olá, Lucília, boa noite. Boa noite, Oi, pessoal. Lucília. Com atraso aí, mas ainda Sem consegui problema. Pegou o finalzinho, sem problemas. pegar o finalzinho. Sem problemas, sem problemas. Mas então é isso. Então o saneamento, né, essa limpeza do ambiente é a primeira das coisas que tem que ser feitas, né? E depois entra justamente na proteção espiritual e magnética. Mas aí essa é um pouco mais longa. Eu não vou começar agora, senão a gente vai acabar no meio, tá? Então semana que vem a gente volta a falar. Eu vou relembrar um pouquinho a parte de saneamento. Falamos sobre proteção, falamos sobre esse atendimento aos espíritos que buscaram auxílio, né? E ao fim a gente comenta sobre o atendimento aos encarnados, que é muito interessante, né? Os encarnados nunca são esquecidos, né? Pelo contrário. Não é à toa que... E aí, inclusive, as sensações que os médiuns vão ter após a reunião, né? Um sai com muita fome, um sai com sono, um sai queimando, o outro sai com frio. São variações dos desgastes que cada um sofreu. São variações. Né? Tem gente que sai com a cabeça meio assim, né? Então, são variações de desgaste que cada um sofreu. Aí vai variar muito, dependendo do esforço que se fez, dependendo do tipo de mediunidade que usou, do trabalho que desempenhou, né? Então, varia muito. É muito bacana. Nossa, eu sou suspeito que eu nem gosto de falar disso, né? Ana Mel, também gosto. Eu gosto bastante. A gente que não participa ainda, é difícil a gente imaginar, né? Eu acho que só o dia que a gente começar a frequentar que a gente vai ter um monte de dúvida, um monte de coisa e gostar como vocês gostam, né? A gente só imagina.
Mas como é importante, Lucília, vocês estarem estudando isso, né? Porque Com certeza. daqui para frente... Vou chegar lá, eu já sei o que eu vou encontrar, né? Pelo menos na teoria, né? Pelo menos imagina, né, Luci? Imagina, né? A gente imagina. Pelo menos a teoria a gente já tem, né? Sim. Então, o estudo é importantíssimo. Você não... Muito Você importante. não vai... Você já vai para uma etapa que você já tem noção, né? Pelo menos essa noção teórica de tudo. Né? Sim. Não vai crua, né? Com certeza. Mas quem estuda e pratica deve ser muito melhor, né? Você está vendo a prática de perto, né? Então, Lógico. Com toda certeza. Muito bom. Muito bom. O estudo tá gravado, assim, depois é só você... Vou assistir. Assim, Vou assistir. aí você pega o contexto inicial. Aham, pego sim. Muito bem, muito bem. Então tá, então hoje a gente para por aqui. Se a gente começar a parte de proteção agora, ela é um pouco mais longa, ela é a maior dos 4 tópicos que eu falei, né? Então, para a gente não parar no meio, né? A gente pega semana que vem e acho que dá até para terminar esse roteiro, tá? Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta... Alguém tem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então eu tenho a pergunta, né? Quem que então, para fazer o saneamento das nossas casas, né? Não deseja fazer a prece final? Hoje eu vou deixar quem fazer, que eu cheguei esbaforida. Eu faço. Eu ia fazer. Faz então, Raíza, vai lá. Não, Vânia, pode fazer. Jogo de empurrar é bem isso. Aí, por incrível que pareça, hoje teve briga. Tá vendo? Quem Eu vai faço fazer, menina? quarta-feira. Você tá vendo isso, Guilherme? Tá bom. Tá vendo? Aí, Gui, tá vendo? Estamos brigando aqui, disputando. Está surtindo efeito, o estudo. É. Mas, fica só entre nós mesmo, eu, Raíza, Cleia, e às vezes a Dila faz e a Lucília, o resto faz não, hein? E aí, ó, puxando a orelha, ó. Mas vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer ao nosso Pai esse momento de tanto aprendizado, de tantos detalhes, né? Dessa doutrina que é tão maravilhosa, é tão complexa, mas é tão fantástica. E então a gente agradece por esse momento, por estarmos aqui, agradecendo aos nossos mentores, os mentores de cada um, os mentores do grupo. Pedimos ao nosso Pai para que olhe pelo Walter, para que os exames deem tudo certo, e estaremos todos aqui em oração. E assim, a gente pede a permissão para encerrar os estudos dessa noite, dando graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Que Deus. assim seja.